Você já se perguntou por que alguns cristãos do passado pareciam tão cheios do Espírito Santo? Como viveram de forma tão intensa e frutífera? Hoje, vamos ver 5 hábitos que eles tinham em comum e como você pode aplicá-los hoje mesmo. É claro que esse vídeo não poderia começar de forma diferente. No coração dos grandes avivamentos e movimentos espirituais da história, havia sempre um padrão comum: cristãos que oravam com intensidade e persistência. É George Miller, um homem que viveu na Inglaterra do século XIX e cuidou de mais de 10 mil órfãos sem pedir dinheiro a ninguém, apenas orando. Ele decidiu provar ao mundo que Deus ainda ouvia orações, mesmo nos tempos modernos. Miller orava diariamente por horas e mantinha um diário com mais de 50 mil respostas documentadas. Isso mesmo, 50 mil. Muitas delas, segundo ele, eram respostas específicas e diretas, algumas acontecendo no mesmo dia ou até no mesmo momento em que ele orava. Mas Miller não começou orando por horas. Ele começou como todos nós, com o desejo de estar mais perto de Deus. Com o tempo, a oração deixou de ser uma obrigação para se tornar um prazer. E ele dizia que o segredo era não começar o dia sem antes alegrar-se em Deus. Isso vinha através de oração, acompanhada da leitura bíblica. Esse tipo de vida de oração profunda não é exclusividade dos heróis da fé. Ela está acessível a todo cristão que deseja viver mais cheio de Deus. Uma dica que eu poderia dar para você é que você deve começar de forma pequena, mas com constância. Talvez separando 15 minutos por dia para orar. Coloque ali também um caderno, anote seus pedidos, registre as respostas. Com o tempo, você vai ver sua fé crescer à medida que perceber que Deus realmente está ouvindo cada palavra. Se a oração era um ponto em comum entre os heróis da fé, a leitura da palavra também. Entre os cristãos mais cheios de Deus na história, a Bíblia não era apenas um livro. Era vida, era pão diário, era a voz de Deus. Eles não apenas liam, mas mergulhavam nas Escrituras. Ruminavam a palavra como quem busca tesouros escondidos. Um exemplo impactante é John Wesley, o fundador do movimento metodista. Ele não apenas lia a Bíblia, ele a lia de joelhos, literalmente, em oração, com reverência. Wesley acreditava que ninguém podia crescer espiritualmente sem ser moldado dia após dia pelas Escrituras. Ele dizia que era um homem de um só livro, e esse livro era a Bíblia. Outro gigante da fé é Martinho Lutero, o reformador do século XVI. Ele gostava de decorar longas porções das Escrituras e as citava em suas pregações e escritos. Lutero dizia que a Bíblia não era para ser lida apressadamente, mas mastigada, digerida e aplicada. Pegou essa dica? Ele mesmo afirmou que quanto mais lia, mais percebia que não sabia nada. Tamanha era a profundidade da palavra de Deus. Esses homens, irmãos, não estavam apenas informando suas mentes, estavam formando seus corações. Eles não liam por obrigação, mas por necessidade espiritual. A palavra era a lâmpada que iluminava o caminho dia após dia. E quer saber de uma coisa? Você não precisa começar lendo dezenas de capítulos. Em vez disso, leia menos, mas com mais profundidade. Escolha um evangelho, um salmo, uma epístola. Leia com calma, medite, ore sobre o que leu e pergunte: o que Deus está me dizendo aqui? E, se possível, anote o que aprendeu. Isso te ajuda a fixar e praticar. Eu nunca vou esquecer o que li sobre Martyn Lloyd-Jones em sua biografia. O fato de que Martyn Lloyd-Jones costumava meditar em 2 capítulos da Bíblia por dia. Parece pouco para um grande teólogo, mas imagine o quanto de riqueza e tesouro a gente pode extrair apenas de uma palavra das Escrituras. Quanto mais em 2 capítulos, se demorarmos tempo pensando sobre ele. Não é à toa que eles são chamados de heróis da fé e são conhecidos em todo o mundo. A maioria deles tinha um coração missionário. Os cristãos mais cheios de Deus ao longo da história nunca guardaram sua fé só para si. Eles entenderam que quem foi alcançado pela graça vive para alcançar os outros. O coração deles ardia por ver Jesus conhecido em todos os lugares. Um nome que ecoa até hoje é David Livingstone, médico, explorador e missionário britânico do século XIX. Ele decidiu levar o evangelho até os cantos mais remotos da África, mesmo enfrentando doenças, perseguições, solidão e dificuldades extremas. O seu lema era claro: Cristo morreu por mim, e se eu tiver 1000 vidas, nenhuma delas será demais para retribuir esse amor. David atravessou selvas, desertos e rios, não por aventura, mas por compaixão pelas almas. Quando seu corpo foi encontrado anos depois, os africanos enterraram seu coração em solo africano, literalmente, porque, segundo eles, seu coração pertencia à África. Esse tipo de zelo missionário não é apenas para quem vai a terras distantes. É para todo cristão que deseja viver uma fé viva e frutífera. Você sabia que você pode ser um missionário onde você está? Comece orando todos os dias por 2 ou 3 pessoas. Pode ser do seu convívio. Pessoas que ainda não conhecem Jesus. Peça oportunidades para conversar, servir ou testemunhar.
Muitas vezes, a missão começa com um gesto simples, uma conversa no ponto de ônibus, uma oração silenciosa no trabalho. Deus usa quem está disposto. A fé cresce quando é compartilhada. Um coração missionário é um coração que se parece com o de Cristo. Nenhum dos outros grandes homens e mulheres cheios de Deus viveu isolado. Na verdade, os maiores avivamentos da história nasceram de grupos comprometidos em buscar a Deus juntos. A comunhão com outros cristãos maduros não apenas fortalece a nossa fé, ela acende o fogo da paixão por Cristo. Um exemplo impressionante disso foram os morávios, um grupo cristão do século XVIII, que viveu em um mover extraordinário de Deus. Perseguidos por sua fé, eles encontraram refúgio em uma comunidade chamada Reinhard, na Alemanha, liderada pelo conde Nikolaus Zinzendorf. Até merece um vídeo aqui no Teologia, deixa o seu comentário se você quiser que eu fale sobre ele aqui. Ali, se comprometeram a manter uma cadeia de oração ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não durou apenas uma semana, não durou apenas um mês, mas nada menos que 100 anos. Isso mesmo, um século inteiro de oração ininterrupta, com revezamento entre os membros da comunidade. Mas não era só oração, eles viviam juntos, compartilhavam tudo, buscavam santidade, estudavam a Bíblia e se corrigiam mutuamente com amor. Daquela comunhão intensa surgiu um dos maiores movimentos missionários da história da igreja. Esses crentes sabiam que a fé se fortalece quando há unidade, oração coletiva e prestação de contas mútuas. Eles não viviam uma fé solitária, mas em aliança com outros que também queriam mais de Deus. Se eu fosse te dar uma dica, não ande sozinho. Participe de um pequeno grupo de discipulado. Comece a se reunir com 1 ou 2 amigos comprometidos em orar e estudar a palavra. Participe mais da sua comunidade. Compartilhe suas lutas, fortaleçam uns aos outros, cresçam juntos. Deus age poderosamente quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. A comunhão cristã verdadeira não é só estar junto, mas é caminhar juntos, rumo a Deus. Os cristãos mais cheios de Deus sempre tiveram uma marca clara: viviam em santidade. Claro que não poderia faltar. Eles levavam Deus a sério, irmãos. E por isso, eles levavam o pecado a sério também. Renunciavam prazeres passageiros para viverem algo maior. A santidade não era peso, era privilégio. Não era rigidez, era paixão por agradar ao Senhor. O exemplo poderoso é o de Leonard Ravenhill, um pregador do século XX, conhecido por seu chamado à oração e santidade. Ravenhill vivia com simplicidade, oração e renúncia. Ele é muito conhecido, sua história é bastante conhecida. Suas mensagens eram cortantes, mas ungidas. Ele acreditava que o cristão, que quer ser cheio de Deus, precisa abrir mão de tudo que esfria seu amor por Cristo, mesmo que isso não seja necessariamente errado aos olhos do mundo. Ele costumava dizer: se Jesus tivesse pregado o mesmo evangelho que muitos pregam hoje, ele nunca teria sido crucificado. Antes dele, os puritanos já viviam com essa mesma visão. Buscavam ser santos como o Senhor é santo, não para impressionar os outros, mas porque o amor de Deus os constrangia. Eles jejuavam, confessavam pecados uns aos outros, renunciavam ao orgulho, à vaidade, ao comodismo, tudo para se parecer mais com Cristo. Se eu fosse você, eu me perguntava: o que tem me afastado da presença de Deus? Pode ser um hábito, um vício, uma distração, um pecado oculto. Comece renunciando uma coisa, uma distração que ocupa seu tempo com Deus, por exemplo. Substitua por algo que alimente sua alma. A santidade é um processo, mas começa com decisões conscientes e um coração disposto. A santidade não é viver como um monge, é viver como alguém que deseja agradar ao Pai em tudo. E quanto mais você renuncia ao mundo, mais cheio de Deus você se torna. Pense comigo, irmãos. Esses hábitos não são para super crentes, mas para qualquer cristão cheio do Espírito de Deus. E eu quero te desafiar, nos próximos 7 dias, aplique pelo menos um desses hábitos na sua vida cristã. Qual desses hábitos você mais precisa aplicar hoje? Comenta aqui embaixo, deixa a sua sugestão de conteúdo para os próximos vídeos e quem sabe também considere se tornar um membro do canal para nos ajudar a continuar com esse trabalho. Curta e compartilhe esse vídeo. Até mais!